Olá, boa noite, família Baby Jean. Aqui é a Rossana Pugliese, coordenadora pedagógica da rede Baby Jean. E eu tô aqui hoje para dar prosseguimento no nosso programa Conecta Baby Jean, que é um programa que nós vamos trazer toda quinta-feira um especialista para falar sobre a infância. Afinal de contas, aqui na Baby Jean nós somos apaixonados por esse tema. Nós dedicamos o nosso trabalho para as crianças, para a infância, para as famílias. Então é isso que a gente pretende com Baby Jean Conecta. Toda quinta-feira, às 19h30, eu tô aqui esperando vocês para a gente poder conversar sobre aspectos de vários ângulos, né? Voltados sempre para a família, para a criança, para o desenvolvimento infantil e todas as suas possibilidades de análise. Eu costumo dizer que é quase uma análise tridimensional, tá? E o nosso interesse, fazendo isso, é que esses especialistas possam vir e falar numa linguagem muito tranquila para você, papai, para você, mamãe, e para você também, profissional, que dedica a sua vida a estudar, a compreender, a trabalhar com a criança, seja no contexto da educação, seja no contexto da saúde. Nós sabemos muito bem que aquele velho papo de a criança de hoje é a mesma da criança de ontem. Não é não. A espécie evoluiu, meus amigos. O mundo rodou, e olha que rodou muito, né? De 2020 para cá rodou, parece que rodou mais ainda. Então, se tudo está mudando para todos nós, também está mudando para a infância. E é um pouco disso que a gente vai tratar hoje. O nosso tema de hoje são os efeitos da pandemia para as nossas crianças. Será que está acontecendo alguma coisa diferente? Será que o confinamento está influenciando no desenvolvimento infantil? Então, para falar sobre isso, ninguém melhor do que uma das referências na área da neuropsicologia no Brasil, doutora Luciana Azambuja. Doutora Luciana é super qualificada para estar aqui com a gente, falando sobre isso. Eu estou aqui já clicando. E ela vai responder de uma forma, uma linguagem bastante acessível, para todo mundo entender. Oi, Lu! Tudo Boa bem? noite! Boa noite. Tudo Tudo bem? bem? Tudo bem. E aí? Lu, eu estava aqui contando que você, nessa área, é uma das referências no nosso país. É uma pessoa que trabalha, né, da forma que a gente aqui na Baby Jean acredita. Você está na ciência, produzindo pesquisa, e você está na prática, no dia a dia, com o teu consultório, com as clínicas que você atua, fazendo testagens neuropsicológicas e outras coisas. Então, eu queria que, para começar, até para as pessoas entenderem por que ângulo que a Luciana enxerga isso tudo, você falasse a sua formação para a gente e onde você está atuando hoje. Tá. Então, boa noite a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Luciana. Eu sou psicóloga. Desde que eu me formei na psicologia, eu venho atuando na área da neuropsicologia. Eu fiz mestrado, doutorado, agora eu faço pós-doutorado na medicina, trabalhando na neurociências, e agora eu trabalho com o desenvolvimento neuropsicomotor das crianças com alterações em função do Zika vírus. Então, a minha trajetória sempre foi isso, estudar bastante o desenvolvimento neuropsicomotor, que eu acredito que seja, tu também, uma das coisas mais importantes, né? É um dos pilares, como se fosse uma casa em construção. Se os pilares não são muito bem consolidados, as outras coisas não conseguem ser construídas de uma forma eficaz. Então, a primeira infância é super importante. É muito importante ter essa visão, esse olhar, que antigamente não se tinha. Se achava que uma criança era um adulto pequeno, então não se tinha não existiam especialidades que cuidavam, que tinham esse olhar a respeito dessa fase. E é uma fase que, de fato, é isso que a gente vai conversar hoje, assim como todas as outras, como todo mundo, pegou de surpresa a pandemia e talvez
a gente tenha que repensar, inclusive, algumas coisas relacionadas ao desenvolvimento neuropsicomotor, o que que é o normal e o que que não. Oi, deu Oi. uma travadinha. Então, eu ouvi até você falar o que que é o desenvolvimento psicomotor, e aí? E aí eu falei, provavelmente, eu falei que é super importante a gente conversar sobre isso, que assim como essa faixa etária, todo mundo pegou a pandemia, pegou de surpresa. Dessa forma, talvez a gente tenha que repensar quem trabalha com diagnóstico, o que que de fato essa criança está apresentando, se é normal, se não é, os critérios talvez tenham que ser repensados em relação a essas coisas nesse contexto atual em que a gente está. Maravilha. Lu, na semana passada eu fiz uma live com o Dr. Pedro Amaral. Ele estava em Uhum. Campo Grande. Desculpa, ele Uhum. estava em Mato Grosso e ele vai brigar comigo, que é já a segunda vez que eu falo essa bobagem. Ele estava em Mato Grosso. Você está falando de onde? Eu estou falando de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Porto Alegre, maravilha. Então, seja muito bem-vinda por essa carioca que vos fala. Vamos começar então a contextualizar o nosso papo, que acho que o grande lance aqui que todos os pais ficam trazendo para a gente são alguns pontos sobre. Eu tô achando que o meu filho tá falando menos, por exemplo, né? Ou eu tô achando que ele tá ficando muito tímido, né? Eu tô falando uma linguagem bem do senso comum. Ele tá ficando muito tímido, Rossana. Ele tá ficando muito fechado. As pessoas, quando ele tem a possibilidade de encontrar alguém que tenta falar com ele se fecha, né? Então, são dois exemplos clássicos do que eu tenho muito ouvido falar na nossa rede. Eu queria te perguntar, se a gente pudesse falar sobre alguns pontos, né, como esses exemplos, o que que você apontaria como pontos que você tem percebido no comportamento das crianças durante esse período? Tá. Na verdade, essa restrição social, né, esse isolamento que a gente fala muito de escola, retorno ou não de escola, mas a gente não pode pensar somente em escola. A criança foi privada de todas as coisas, até mesmo quem mora em condomínios, de descer para brincar com seus vizinhos. Então, é assim, é privação, muita privação de estímulo, e isso vai causar, sim, um impacto no desenvolvimento, inclusive não só um impacto no desenvolvimento em termos de aquisição dele, mas a gente vê muitas crianças que acabam até por regredir, que já tinham tido algumas conquistas, já estavam com um vocabulário mais amplo, formavam frases, eram mais comunicativas e, de fato, quando, com o passar do tempo, porque isso também a gente tem que levar em consideração, a gente estava no ano passado numa situação assim que era uma coisa provisória. Só que é um provisório que agora já está praticamente definitivo. Uma criança de 3 anos e meio, 4, tá mais de um ano, né? Então ela nem lembra o que era antes, talvez, da pandemia. Então isso é uma coisa muito importante. Tá sim acontecendo uma série de mudanças em função dessa restrição do contato, mas ao mesmo tempo até mesmo de questões emocionais, porque a família, dependendo da família em que essa criança está inserida, os impactos são maiores. De acordo com o suporte que essa criança vai ter, ela vai ser mais ou menos estimulada. E quando a gente fala de estímulo, eu falo muito essa palavra estímulo, não é o tempo inteiro ficar brincando com a criança, ficar propondo tarefas ininterruptamente, não. Até porque os pais são muito cansados já e as crianças também. Mas sim, é até mesmo aquela coisa do afeto. A pessoa, o familiar, se propor, nem que seja 30 minutos, 1 hora do seu dia, ficar de fato, efetivamente com a criança. Porque o que a gente vê, os pais também estão em casa, trabalhando, então fica todo mundo dentro de casa com aquela sensação de que estão todos juntos, mas na verdade muitas vezes não. E é isso que a gente tem que tentar para minimizar esses impactos, tentar reformular
a forma de relacionamento familiar e, dentro disso, propor alguns momentos que possa ser estimulado essas questões que tanto estão faltando, que as crianças buscavam na rua. Maravilhoso. Então, ó, vamos combinar assim, pessoal. Eu tô com uma série de perguntas aqui que foram chegando pelo nosso Instagram. E se você também quiser fazer uma pergunta, você clica nessa interrogaçãozinha aqui embaixo, que a doutora Luciana vai responder todas elas. Então, vai enviando pra gente. Você, papai, você, mamãe, profissional, manda que a gente vai tentar esclarecer. Então, primeira coisa que eu acho bem legal da gente já deixar como entendimento aqui desse nosso encontro, Lu, é para os papais, para as mamães que estão preocupados com algum comportamento diferente dos seus filhos, né? É dizer o seguinte, calma, não fica com essa culpa, porque isso não é só o seu filho. Todas as crianças, de alguma forma, estão impactadas por esse momento, né? Todos nós, aliás, todos nós, toda a humanidade, de alguma forma, está impactada. Então, o seu filho, ele pode estar impactado por esse momento também, tá? E uma outra coisa que eu acho muito legal da gente pontuar. Algumas pessoas ficam muito preocupadas quando a gente fala exatamente o que você falou, o termo estímulo, né? Porque o estímulo, aquela coisa de, atropela, fica o tempo inteiro tentando ensinar a criança, em cima da criança, sufoca a criança. Entendam, por favor, que aqui na Baby Gym, toda vez que a gente usar o termo estímulo, a gente está querendo levar esse conceito, e a Luciana é parceira, ela está com a gente sempre, então ela sabe disso muito bem, para uma situação de oportunizar a criança, uma situação de facilitar ela a desenvolver algo. Ninguém aqui atropela a infância, ninguém pega na mão da criança para ela fazer nada, né? Então, quando você convida a criança para brincar, é um convite, né, Lu? Então, muito mais do que quantidade, é qualidade desse tempo de oportunidades que você vai dar, que você vai sentar e vai brincar, né? E vai ter ali um tempo só de vocês. Então, eu acho essencial que a gente pontue essas coisas, porque a gente está num tempo onde a sociedade está muito preocupada, né, Lu? Vamos estimular aquela coisa, estimular o tempo inteiro a criança, né? Antes da pandemia, a criança tinha uma agenda gigantesca, então ela saía da aula de música, ia para a aula de balé, que ia para a aula de inglês, que ia para... E a gente esquece que às vezes é tempo simplesmente de deixar essa criança brincar e se desenvolver. E você, papai e mamãe, estar com ela é essencial, né, Lu? Exatamente, até dentro desse contexto, essa palavra às vezes não usada, não interpretada de fato como tem que ser o estímulo é bom, deixar bem claro que ele é importante até certo momento, esse estímulo cognitivo, quando ele ultrapassa, gera estresse na criança. É a mesma coisa que nós adultos, ficarmos o tempo inteiro trabalhando, ininterruptamente. Isso vai nos gerar um estresse. Na criança, o estímulo, o brincar, aquela coisa excessiva também gera um estresse que acaba não ocorrendo o aprendizado. Que esses pais, às vezes, mais ansiosos com esse momento todo, acabam por criar algumas estratégias e o tempo inteiro comprar jogos de raciocínio lógico, isso e aquilo, que acaba por interferir nisso. E eu acho que muito, de novo, falando da família, hoje eu estava vendo uma coisa muito legal que um profissional da área estava falando em relação ao desenvolvimento infantil e relacionado às famílias, os pais e as mães que têm se culpado muito. O que eu posso fazer? O que eu posso fazer mais? Será que eu estou sendo efetivo nesse momento onde eu não tenho outra rede de apoio e suporte? Uma coisa que ele falou que me chamou a atenção, que todos nós, a gente tem que se permitir nesse momento, né, dar uma relaxada e que a gente tem que fazer o possível, que às vezes o possível não necessariamente é o ideal, mas é o possível que a gente pode fazer dentro dos nossos recursos da atualidade. E isso vai passar uma segurança para a criança. A criança se sentindo segura, talvez com menos estímulo, com menos recursos até, ela com certeza ela vai se desenvolver melhor. Então, em muitos momentos a gente fala dos pais, porque a criança ela não vem sozinha. Quem trabalha com criança sabe
Quem trabalha com criança tem uma família por trás que é muito importante fazer o manejo e entender ela para que se entenda a criança, né? Então, isso eu acho muito importante que a gente tranquilize os pais que façam o possível, que talvez não seja o ideal. Sim. Afinal de contas, o nosso paciente não é só a criança, é todo o contexto familiar, né, Lu? É importante sempre os profissionais entenderem isso. Lu, vou te trazer algumas perguntas que foram chegando para gente pelo nosso Instagram. Toda semana a gente abre uma caixinha de perguntas no Instagram, né? Semana passada o doutor Pedro respondeu algumas dessas perguntas na live que nós fizemos sobre o movimento antivacina. E hoje a gente está fazendo com você sobre essa questão do isolamento, né? A primeira eu queria que você respondesse como evitar que o estresse afete o desenvolvimento do meu filho. Foi uma Pois é, mãezinha. exatamente. Eu acho que tem a ver com o que a gente estava falando antes, até porque a criança se estressa, a criança ela é muito como se fosse uma esponja. Ela se estressa de acordo com o meio em que ela está. Inclusive tem aquele filme, como é que é? A Vida é Bela, onde tinha um pai, não sei se vocês viram, no meio de uma guerra, num cenário de guerra, num campo de concentração, o pai fez toda uma brincadeira que a criança nem ficou, nem teve impacto daquilo diretamente. Então, como a gente está praticamente numa guerra, eu acho que, claro, sempre dentro da linguagem da criança, falando as coisas que estão acontecendo, mas também tentar não passar esse estresse que a gente muitas vezes tem para a criança, que sempre é reflexo os sentimentos da criança com o meio em que ela vive. E além disso, às vezes as pessoas falam, eu vou falar não sei o quê, ela é criança, ela não entende. Ela entende que alguma coisa não está, talvez ela não entenda ipsis literis, mas assim, ela sabe que tem alguma situação ali que está desorganizando o contexto. E dessa forma, ela também vai se desorganizar. Elas já captam um ambiente turbulento, né, Luciana? Então, por mais que a gente tente, assim, cuidado com o que a televisão fica ligada falando, né? Às vezes você está desligada, está na cozinha, a televisão está lá, ela está absorvendo de alguma forma que o mundo está fora do normal. E se a gente puder filtrar isso nesse momento e fazer, ainda que seja aquele universo fantasioso que o filme traz, aliás, esse filme é lindo, é importante. Eles não precisam ter acesso a essa informação tão clara do jeito que a gente está tendo, porque ela tá difícil até para a gente, imagina para eles, né? Com Vamos lá. certeza. Então, assim, aí algumas mãezinhas perguntando, por exemplo, aqui, essa foi, se eu não me engano, o nome dessa. Não tem o nome, mas vamos lá. Minha filha tem 8 anos, está tendo muitos pesadelos durante a noite. Fica com muito medo de pegar Covid. Como posso ajudá-la? Na verdade, os pesadelos, a gente, claro, né, que os sonhos têm uma interpretação dependendo da forma, da área, da abordagem, tanto do psicólogo quanto de outras, quanto das crenças das pessoas, a interpretação dos sonhos é uma coisa que varia muito. Mas dentro da neurociências, a gente sempre interpreta os sonhos como uma continuação da realidade, do dia a dia, do cotidiano. Dessa forma, algumas coisas talvez não estejam muito bem resolvidas, ou até passou, como por exemplo, essa questão da televisão. A criança está ali brincando e está ouvindo atrás do jornal falando o número de mortes, não sei o que do hospital, só que ela não está entendendo bem. Ela não está entendendo nem para perguntar o que está acontecendo. E aí aquilo fica dentro registrado, forma alguma memória. E a forma que ela tem de conseguir entender, talvez seja a partir desses pesadelos. E isso tem sido, tem trabalhos, estudos científicos mostrando o quanto aumentaram o número de pesadelos, o terror noturno nas crianças e até mesmo nos adultos, que realmente é um momento que ninguém é novo para todo mundo, não só para a criança. A gente está vivendo como se fosse uma criança experienciando um novo que a gente não sabe até quando e o que vai acontecer, como é que vai ser o desenrolar disso, né? Imagina para uma criança.
É. Tem crianças que têm mais tempo de vida em isolamento do que fora do isolamento, né? Ou Com o pouco certeza. tempo de vida que teve fora do isolamento, ela já não tem memória clara de como era. Então, para ela, algumas coisas dessa convivência única e exclusivamente com pai e mãe, às vezes, no máximo, uma vovó ou a babá que vem para cuidar dela, essa relação social ali, às vezes esse triângulo, esse retângulo, é o máximo que ela conhece, né? E a gente, de fato, tem que tá muito atento, porque a apresentação de uma nova pessoa também vai impactar. E eu estou contextualizando isso por causa da próxima pergunta, que é a seguinte: uma mãe que narra que as poucas vezes que ela pôde sair na pandemia, né, toda vez que algum desconhecido chegou mais perto do filho dela, ele ficou com muito medo e saiu de perto. E aí eles sempre explicam que tudo que está acontecendo, que ele não precisa ficar com medo, que é um amigo, ou um vizinho, ou alguém que não está oferecendo risco. Mas isso não é uma coisa tão rápido para a criança digerir, absorver, né? E assim, ela pergunta se tem mais alguma coisa que ela poderia fazer nesse momento. É que na verdade, até como eu estava falando, algumas coisas até de transtornos, algumas preocupações que pré-Covid seriam preocupações, por exemplo, meu filho não consegue, não se aproxima das pessoas. Hoje em dia, até de certa forma, a gente estimula, a mídia estimula, evitando, né, aglomerações, o afastamento, e isso é muito estranho para a criança, porque de uma hora para outra a mãe pedia, quando tu chegar não sei onde, tu cumprimenta o fulano, dá um beijo, dá um abraço, e agora tudo mudou, né? É o inverso, não encosta na pessoa. Então, isso para a criança é muito difícil. Então, eu sempre digo, até falando de outros transtornos, se o nosso comportamento de hoje preenche todos os critérios para transtorno obsessivo compulsivo. O medo de contaminação, lavar as mãos sem parar, passar álcool, mas não, a gente sempre tem que contextualizar o momento. Então, essa mãe, sim, deve estar preocupada até, provavelmente, como é que vai ser depois, né, do Covid, como é que essa criança vai se comportar. Mas isso é uma coisa que a gente não tem como evitar, até porque a gente não pode incentivar um contato mais próximo dessa criança com um estranho. Até mesmo, não só de um estranho, mas até mesmo de uma pessoa que se conhece, mas não está no mesmo núcleo familiar. Então, é uma coisa que tem que ser discutida, que eu acredito que, falando que é uma coisa que não vai ser para sempre, que depois, quando passar, tranquilizar a criança que o sentimento dela é genuíno e que em determinado momento, daqui a um tempo, vai mudar tudo, ela vai poder e deve fazer essa aproximação gradativamente, evidentemente, porque sempre tentando, entendendo esse retrocesso que a criança teve em termos de relacionamento interpessoal. Perfeito, Lu. Assim, Luciana, para nós que estudamos, né, toda a importância que o profissional que traz essa estimulação, essa facilitação tem na vida de uma criança, né, para gente que se dedica a isso, a gente sabe o valor que é você aumentar os estímulos do ambiente da criança para que ela possa se desenvolver com mais qualidade. Basicamente, né, falando de uma forma bem simples, é isso que nós fazemos no nosso trabalho, por exemplo, na Baby Gym, né? E aí chega uma pergunta aqui do Lucas, que ele diz assim: como mensurar os efeitos do isolamento social nas crianças a médio e longo prazo? Eu sei que a gente ainda não tem como mensurar, né? Porque isso seria um estudo longitudinal para a gente fazer uma pesquisa científica, responder isso mais cientificamente. Mas a gente já tem hipóteses sobre os efeitos, né, desse isolamento social. Eu queria que você falasse um pouquinho disso para mim. Tá, na verdade vai ter um impacto sim, inclusive já está se falando da geração Covid.
essas crianças que nasceram ou com poucos anos de vida estão sendo... estão nesse meio, nessa pandemia, tentando se desenvolver. Isso é uma coisa que a gente volta e meia saem alguns estudos. Esses dias saiu um estudo mostrando que com 10 anos, talvez, mais de 1/3 das crianças não vão saber ler nem escrever, em função dessa falta de estímulo inicial. E junto a isso, realmente, eu até acredito, dependendo do suporte que essa criança tenha. Até hoje eu estava vendo um dado, porque como a gente trabalha com desenvolvimento, a gente está sempre lendo algumas coisas, mostrando que crianças de 0 a 3 anos, cerca de 35% frequentam já uma escolinha, e crianças de 4 a 5 anos, 95%. Dessa forma, a gente pensa, esses dados nos remetem o quanto a nossa sociedade como um todo vai ter, né, uma modificação. A gente não fala muito de prejuízo, porque eu acho, de novo, dependendo do contexto, até cultural, social, tudo que a criança está envolvida, ela também aprendeu algumas coisas que não aprenderia, até coisas de manusear, tecnologia. Talvez algumas crianças ficaram mais tempo com os pais, quando os pais antes não trabalhavam muito fora. Então, também a gente tem que aproveitar esse momento para valorizar algumas coisas que talvez mudem em termos de estímulo, de desenvolvimento, mas assim, realmente vai deixar marcas negativas, mas positivas também, como eu falei. As negativas estão mais relacionadas às coisas acadêmicas, que inclusive falam que os prejuízos acadêmicos são inevitáveis, mas o que a gente tem que tentar fazer com que os emocionais sejam um pouco minimizados, que eu acho que é a coisa mais importante, né? Porque a base de tudo, até quando a gente trabalha o aprendizado em neurociências, correlacionando áreas cerebrais, a gente sempre correlaciona o aprendizado com uma área muito importante que é relacionada à nossa memória emocional. O que não nos motiva, o que a gente não gosta, a gente não aprende. Dessa forma, então, as coisas, a gente tem que dar sentido ao aprendizado em casa, o aprendizado não só o formal, escola, mas dentro das aquisições. É importante que essa criança se sinta segura, quanto mais os pais conseguirem dar esse suporte para depois não sofrer tanto impacto. Nossa, que maravilhoso isso que você falou, Luciana. É verdade. O, o aspecto cognitivo, sem sombra de dúvida, ele vai ficar impactado. Mas se a gente olhar por um outro viés e aumentar esse suporte emocional, pode ser que a gente, né, tenha uma visão diferente disso tudo que a gente está vivendo e a gente, de certa forma, equilibre um pouco essa situação dentro do desenvolvimento, né? A gente na Babydim, a gente recebe os nossos bebês a partir de 2 meses de vida. Então, algumas das nossas unidades estão podendo funcionar e a gente recebe essas crianças com todos os cuidados, né? Eu brinco que a Babydim é um quartinho de bebê para que a gente possa receber esses bebês com tudo que a gente sempre já respeitou em termos de higiene, mas agora ainda mais. Então, assim, eu fico pensando só os bebês que não têm a possibilidade de ir a Babydim, né? Hoje a gente, mesmo atendendo com as turmas com números reduzidos, a gente não consegue atender mais gente, né? Mas para quem tem uma Babydim perto, faça um trabalho com o seu bebê, sabe? A gente pode ir até a sua casa, a gente pode atender no Babydim na minha casa, mas com o objetivo da gente tentar minimizar um pouco essa perda no contexto cognitivo, no contexto sensorial, que a gente poderia estar fazendo dentro de uma vida sem Covid, sabe? Então, enfim, só um adendo para que vocês entendam que o nosso trabalho não parou exatamente por toda essa neuroplasticidade que a gente estuda tanto nas neurociências, né? Essa neuroplasticidade que esse bebê tem a oportunidade. E eu fico pensando, esses bebês como é que você falou? Crianças do Covid? Eu A adorei o geração termo. Covid. Geração Covid. O Geração quanto C, se eu não me engano. Mas, eu vou buscá-lo. Eu confesso que eu não li ainda nada
desse sentido, mas o quanto que a geração C ela vai estar impactada, né, por conta dessa perda de estímulos, e aí vem a poda neural, que a gente sabe muito bem que a gente perde um monte de possibilidades que a gente tinha anteriormente com os bebês mais novinhos, né? E poderia ter aproveitado, estimulando, oportunizando, facilitando. Então, é uma fase que eu acho que é tão preciosa que me preocupa de verdade. Então, vamos lá, vamos para outra pergunta. Essa aqui retrata bem muitas das coisas aí que nós já conversamos. Aqui em casa, meu filho de 5 anos regrediu. Voltou a fazer xixi na cama e não quer mais dormir sozinho. Exatamente, é bem todas essas coisas. Inclusive, um dos estudos, além de todos esses aspectos que a gente falou de mudanças, mostra que as crianças elas são mais dependentes dos seus pais. Eu acho que isso tem a ver muito com o medo, né? E essa regressão também é relacionada a isso. Eu também tenho, eu tenho ouvido relatos de crianças mais velhas falando, eu queria ser um bebê. Então, isso mostra o quê? Isso mostra que ela até a gente vê sempre, até adultos, quando tem algum problema maior, como é que é a posição do sofrimento em posição fetal. Por quê? Porque é o lugar onde a pessoa se sente mais confortável. Então, isso se justifica bastante, essa regressão, principalmente a regressão como um todo, não só de fala, mas assim, até das coisas mais básicas, né? Assim, mostrando que está relacionado ao medo. Porque quando se é criança, quando se é bebê, não se sente e tem uma proteção maior. Então, é por isso também que aumentou a dependência das crianças com seus pais. É aquela coisa isso aconteceu inclusive com a minha filhada. Já tomava banho sozinha e voltou a pedir para dar banho nela. Mãe, vem me dar banho, né? A gente vê num comportamento muito do dia a dia esse tipo de dependência aumentando novamente para crianças que já tinham adquirido certa autonomia, né? Isso, de fato, é uma coisa que a gente tem que voltar a pensar. É... Bom, essa pergunta aqui é da Carol. Como posso ajudar meus filhos a lidarem com as emoções nesse momento de isolamento? Olha, a melhor forma é conversando. Conversar, falar que a situação, dentro, claro, de um vocabulário que é adequado para a idade, que isso é normal se sentir medo, normal se sentir inseguro, não se sabe como é que vai ser mais adiante, mas que em algum momento as coisas vão retornar, porque a criança fica muito ansiosa, porque quer voltar, daí um dia volta para a escola, outro dia fecha, daí semana que vem abre, daí resolvem que não vai mais abrir. Isso causa ansiedade. Então, não criar expectativas na criança em relação não dar prazos de abertura, de saída, e também conversar sobre a finitude, que isso ao mesmo tempo, conversar que isso é uma fase que vai passar. Talvez demore mais ou menos, mas vai passar. Então, sempre conversar é a melhor coisa. Maravilha. Lu, essa pergunta aqui do Leonardo é uma pergunta bastante curiosa, porque a gente sabe muito bem que fatalmente o uso das telas ele aumentou demais, né? Aumentou demais porque se não tem mais a possibilidade de ir para o parquinho, se não tem, né? Acaba que o lazer, até o estudo está sendo através das telas, né? Você vê alguma possibilidade de utilizar os recursos eletrônicos de forma positiva? Olha, eu até vejo, eu tô bem inserida dentro desse contexto assim de pandemia, por quê? Porque além de eu ser profissional, eu sou mãe e eu também sou professora. Então eu consigo assim ter esse olhar de todas as formas. E isso é uma coisa que chama bastante atenção, a questão das tecnologias, que a gente tem que mudar inclusive alguns parâmetros de dependência atualmente. Por quê? Porque só o tempo de aula já extrapola o tempo que a Sociedade Brasileira de Pediatria preconiza
para o uso de telas na infância. Então, por aí a gente já começa com uma questão, né? Como é que está sendo, até quando vai a dependência? Eu acho, eu comecei a falar que sou mãe também, porque tem algumas coisas que eu até vejo como positivo. Por exemplo, o meu filho joga alguns jogos que não me agradam muito, mas, no entanto, o jogo em si não me agrada, só que a forma com que ele tem de interagir com os amigos. Porque enquanto ele está jogando, ele está falando com os amigos. E aí, esses tempos, eu tinha até achado que estava demais, limitei o tempo de uso. E depois, quando ele voltou, eu comecei a ouvir algumas conversas dele durante o jogo, e muitas vezes nem era relacionado ao jogo. Era falando, lembra daquela vez que a gente estava lá no pátio, isso e aquilo, quando a gente ia na aula. Então, tem algumas coisas que ainda são saudáveis. O jogo não é saudável, mas, no entanto, esse momento, essa conversa que o jogo oportuniza é saudável e é a forma de se relacionar. Então, eu acho que esses jogos que não são tão solitários, isso faz com que a criança consiga interagir com seus pares, que é muito salutar nesse momento. E então sempre procurar essas atividades mais grupais. Perfeito. É muito interessante a gente pensar, né, que não vai adiantar você, a essa altura do campeonato, proibir, né, porque nós estamos na era digital, gente. Essas crianças nasceram, né, nessa era, elas são seres dessa era. Agora, como tudo na vida, é equilíbrio, né, Luciano? Exatamente. Maravilha, vamos lá. Aqui chegou uma pergunta bem legal da Evelyn, ó. Como identificar que o comportamento é efeito da pandemia ou é uma patologia que deve ser investigada? Bom, isso é um dos grandes questionamentos que a gente faz. Muitas vezes tem acontecido um monte, alguns pais me procurar falando: eu acho que o meu filho tem déficit de atenção porque ele não consegue ficar parado na frente da tela, vendo nas aulas online. E aí a gente conversa, tem que ser muito criterioso esse diagnóstico nesse momento, porque, claro, ficar na frente da tela para crianças com comportamento agitado não quer dizer que tenha um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. É muito difícil, para a gente também é. Dependendo da idade, é mais difícil ainda. Então, eu acho que a gente tem duas coisas importantes em relação ao patológico ou não. Primeiro, fazer um retrospecto de como essa criança era antes da pandemia. Se a pandemia talvez tenha potencializado os sintomas ou ali começou. Eu acho que esse é um dos pontos importantes. E outro, quando se trata de questões emocionais, o grau de sofrimento que essa criança tem. Sempre quando uma criança tem um sofrimento, independente do porquê, eu acho que necessita ser levado a um especialista para que seja minimizado. Hoje a gente tem muito recurso, muitas terapias, desde terapias, todos os tipos de terapia, farmacológicas ou não, que faça com que a criança se sinta bem. A qualidade de vida é a coisa mais importante. Se tem como evitar o sofrimento, é o que tem que ser feito. Tem que se encaminhar para profissionais e se fazer uma avaliação. E aí se entender se realmente é patológico ou não. Lu, vou te fazer uma pergunta, como se eu fosse uma mamãe bem leiga no assunto do desenvolvimento neurológico. Estou em casa com o meu filho e vamos supor que ele esteja aí por volta de 3, 4 aninhos, tá? O que você chamaria de sofrimento para uma criança dessa a ponto que me mobilizasse a levá-la para um neuropsicólogo fazer uma testagem, fazer uma investigação maior? O que seria esse sofrimento? Tá, na verdade, o sofrimento relacionado às questões emocionais é essa regressão, esse medo de ficar sozinho, essa dificuldade de dormir, um comer em demasia. Tem crianças que estão comendo muito, ou do contrário, que não estão comendo nada.
todas essas alterações bruscas fazem com que a gente já tenha, assim, seja um sinal de alerta. E observar, claro, que não é uma coisa que fez um dia, mas assim, é uma coisa que não é uma coisa num momento pontual. Mas sim, se é uma coisa que já está, um sintoma que já está acontecendo há mais de um mês, por exemplo, 2 meses, a criança não consegue mais dormir, chora, ou regrediu, não fala mais nada, eu acho que é o momento já de procurar um especialista. Maravilha. Eu acho importante a gente sinalizar, então, né? A gente já está pertinho do fim da nossa live, mas sinalizar assim. A gente abriu falando a live que, falando no nosso encontro, que vai acontecer uma alteração de comportamento, né? Então não se espante. Agora, a gente está caminhando para o fim e a gente está sinalizando que essa alteração de comportamento preocupante é a alteração brusca, tá? Porque uma alteração de comportamento como do tipo a criança voltou a pedir para dar comida na boca, vamos ter algum tipo de paciência no sentido de entender que ela sim está afetada nesse momento, né? E isso não é patológico, é só ela desequilibrou para equilibrar novamente, como já dizia Piaget, né? Uhum, exatamente. Até porque todos nós estamos, né? Então, se um adulto que tem a maior capacidade de compreensão já não entende muitas coisas, o que dirá uma criança? Perfeito, Luciana. Bom, a gente por aqui na Baby Jean continuou com o nosso trabalho, atendendo os nossos bebês nas unidades que a gente pode estar abrindo aí pela legislação do município local, né? Eu gostaria de convidar todos vocês a estarem conosco aqui novamente na nossa quinta-feira que vem. Dizer que esse papo é um papo que precisa ser assim, numa linguagem onde vocês entendam sobre as questões científicas e tragam dúvidas do dia a dia para a gente, né? São essas dúvidas daquilo que a gente vai vendo nos nossos filhos, que vai angustiando, porque eu sou mãe, eu sei bem que angústia é essa, que a gente possa estar esclarecendo. Então, a especialista de hoje foi a doutora Luciana Zambuja, neuropsicóloga, que vai estar fazendo com a gente um curso maravilhoso pela Baby Jean Educa, Marcos do Desenvolvimento, está chegando em breve e a gente vai anunciar aqui para vocês. E eu queria, Lu, te agradecer, dizer que você é sempre muito parceira da rede, muito amiga, trazendo informação precisa, informação científica, informação consciente. Queria suas palavras finais para a gente poder encerrar. Bom, eu queria também agradecer o convite. Eu acho que sempre quando a gente fala, quanto mais a gente puder falar sobre o desenvolvimento neuropsicomotor, né, melhor vai ser o desenvolvimento dessas crianças, principalmente as nossas crianças de agora, que estão sofrendo todo esse impacto. E dizer para os pais que estão nos ouvindo que se tranquilizem, que a gente agora acalmar, como a gente sempre fala, em mar turbulento a gente não tenta nadar, só boia. Então, boiando, talvez a criança vá boiar junto e tranquila, para depois ter força para seguir nadando a vida inteira. É isso aí. Lu, obrigada. Um beijo grande. Até a próxima. A vocês que ficaram aqui acompanhando a gente, espero vocês quinta-feira que vem com mais um especialista para falar de algum tema que a gente esteja precisando aí de orientação. Famílias Baby Jean, beijo grande. Lu, obrigada, minha amiga. Fica com Deus. Tchau, tchau. Cuidem-se. Tchau.